Na contramão do sistema. Na contramão. Estou seguindo na contramão do sistema. Eu vou, não sou do mundo, não. Aleluia. Amém. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para você que está acompanhando aqui o podcast Na Contramão. Que alegria! Nós começamos hoje uma nova temporada, a temporada 2022. Eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor vai nos conduzir maravilhosamente em meio, a todo esse ano. Eu creio que o Senhor vai falar ricamente para todos nós. Amém. E o bom, o lado positivo de termos a internet é isso. Eu não sei em que horas você vai estar assistindo esse podcast, mas a nossa oração é que de fato possa ser um podcast que vai lhe trazer, muita riqueza da palavra, leve você a ganhar, com a experiência. Amém? E essa noite, vamos compartilhar uma palavra muito rica, principalmente voltado para a palavra de Deus. Sim. E eu estou aqui com a minha amada irmã Mona Lisa Mona Lisa. Mona Lisa ainda Soares da Silva Norberto. Aê. Perguntei, irmãos, porque recentemente a irmã se casou Sim. com o amado irmão Diego. Amém. Então é Mona Lisa Soares da Silva Norberto e Diegão. É verdade. Amém. Amém. Mona, você já participou antes Sim. de sim. podcast, né? Sim. Desse podcast. E aí a minha pergunta para você, a primeira pergunta que eu tenho para você é que talvez alguém que esteja nos acompanhando agora não tenha acompanhado. Então, quem é Mona Lisa Soares da Silva Norberto? O que você faz? Conta um pouquinho a seu respeito. Certo. Primeiramente, eu sou filha herdeira, viu? Aleluia! Chega bem. Primeiramente isso, essa é a minha primeira característica. Amém. A segunda, reúno na igreja em Campina Grande, como vocês sabem. Quem não sabe agora vai ficar sabendo. Sou filha, sou esposa, sou amiga. Mesmo no meio da correria, da rotina, como o Júlio falou, casei agora há pouco, então é tudo muito novo. Mas tenho buscado me aperfeiçoar, tenho Amém. buscado me aprofundar mais, aprofundar minhas raízes em Cristo. E é isso, vamos continuar perseverando, Amém. que é essa que eu sou, a que persevera, não a que desiste. Aleluia! Exatamente. Amém. Até o irmão Dong Yulan, ele falou certa vez que o vencedor, que é o que nós estamos na luta para ser, ele disse que o vencedor não é aquele que não cai, mas é aquele que cai e se levanta. Então, esse é o segredo mesmo. É verdade. E, Mona, eu queria que você compartilhasse um pouco, você falou aí acerca da rotina. A rotina é muito pesada no dia a dia, é muita correria no dia a dia. Então, assim, eu acho que não só para mim, eu acho que nos tempos de hoje, vamos botar assim, os jovens, Os jovens requer dele uma maior responsabilidade, uma cobrança maior. O mundo em si, ele impõe essa responsabilidade. Verdade. E aí, botando no meu caso, eu estou recentemente em uma responsabilidade dobrada. Então, para mim, hoje, eu me pego muitas vezes sufocada. Verdade. Então, no meio dessa correria toda, você precisa entender que uma hora você tem que parar e recorrer a algo. Amém. E esse algo é Cristo. Amém. E esse Cristo você só encontra na palavra. Amém. Fora as outras armas que a gente vai encontrando no dia a dia. A gente vai invocando, a gente vai ouvindo um hino e a gente vai conseguindo se alimentar e se reerguer no meio dessa correria. Amém. Então, assim, graças ao Senhor, hoje nós podemos encontrar isso em Cristo. Verdade. Só em Cristo que conseguimos encontrar esse alívio, porque a gente sabe que quem trabalha, aí tem gente que trabalha, tem faculdade, tem filho, tem responsabilidade de casa. Então, assim, quando você vê, você está sufocado pelo mundo. E é uma... Parece assim, que é como se tivesse todo o sistema como de fato há. Isso. Todo um sistema para impedir que a gente tenha isso. Eu acho que é por isso que, principalmente para nós que somos jovens, E para os jovens, como você falou de uma maneira geral... Eu acho que é isso que é tanta coisa, é tanta necessidade surgindo, Sim. que não necessariamente é ruim.
Não. Mas quando a gente vai colocar, né, no dia a dia, a gente vê que aquilo vai preenchendo e vai colocando as nossas prioridades de um jeito que pouco mais quando a gente... Eu não sei se é assim com você, mas quando chega no final do dia que você para assim, acredito também, talvez seja com quem está nos ouvindo, aí você para assim e diz, nem a Bíblia li. Às vezes a gente nem de invocar o nome do Senhor, de orar, a gente se lembra, né? Mas aí eu te pergunto, como é que Mona Lisa lida com isso? Então, eu vou ser bem sincera. Às vezes eu não sei bem lidar com essas situações, Verdade. sabe? Às vezes a gente se pega num momentos de vales e às vezes nos momentos de montanhas. A gente está lá em cima. E eu vejo hoje na minha concepção, que o primeiro você tem que entender que você precisa se voltar a algo. Tipo, tá lá a turbulência acontecendo, o mundo lhe sufocando, as responsabilidades, as cobranças. E aí, quando eu vejo, eu digo, Senhor Jesus, eu não posso ficar nessa situação. Verdade. Porque a tendência do mundo hoje é nos sufocar cada vez mais. É um sistema que parece que diz assim, ó, na verdade, é o próprio sistema, exatamente. né? É o próprio sistema. Então, ele tende a nos sufocar. Verdade. E, às vezes, eu me pego abatida, eu me pego fraca e eu digo, ops, calma. E quando eu vejo um irmão e me encoraja, quando eu vejo uma mensagem, quando eu vejo um versículo, isso me reanima. Verdade. Então, a única forma que eu consigo mesmo, assim, de fato, dizer, epa, calma, é quando o Senhor liga meu alerta, quando eu vejo que o sinal de atenção está lá, ó, só piscando. Verdade. Ou senão, quando o irmão chega para mim e diz... E dá o toque, dá né? o toque, sabe? Verdade. Às vezes não precisa ser uma coisa... Ai, o Senhor precisa aparecer para mim aqui, para me acordar. Não. Se eu for a palavra, se os irmãos me encorajarem, se eu receber esse alerta que o Senhor nos dá, eu consigo me voltar e entender que eu preciso acordar. Amém. Despertar. E interessante, porque eu passo pela mesma situação. E no trabalho, eu trabalho no comércio, né, também. E no meu trabalho, geralmente é assim, segunda é muita gente. Aí na terça dá uma acalmada, na quarta é muita gente, na quinta é mais ou menos e segue. Porque geralmente é o tempo que o pessoal vai fazer as compras. Eu trabalho, né, numa padaria, então a gente vê esses altos e baixos. E o interessante foi que eu tinha o alimento diário. Alimento diário, para se você está nos acompanhando, talvez você não saiba, mas nós desfrutamos, né, nós lemos, é um devocional com pequenos trechos da palavra, muito bom, muito propício. Quem quiser pode entrar em contato conosco para a gente, né, poder fornecer para você. Então, naquele dia, eu estava 2 dias sem ler e estava sentindo falta disso. E aí a gente sente, né? Sente. É como se a gente... Porque a palavra é o nosso alimento, né? Então, a gente começa a sentir fome. E aí eu disse, hoje, como na terça-feira é mais tranquilo para mim, então hoje eu vou ler os 2 dias, vou ler a palavra e vou ler os 2 dias do alimento diário. Mona, foi uma coisa tão interessante que quando eu me sentei, começou a chegar um cliente, e começou a chegar outro cliente, e começou a se formar uma fila de clientes. Quando eu vi, era 12 horas, que era a hora já de ir para o almoço. Então, assim, sem você perceber, o mundo, né? Não estou dizendo que os clientes sejam ruins. Não, calma, é bom. É bom. Mas, assim, acontece tantas coisas, né, no nosso dia a dia, que isso acaba nos tirando, né, dali daquele momento a sós com o Senhor. E eu creio, né, que o principal ponto da palavra, que até você falou acerca da gente parar e se voltar, eu acho que isso também é o que o Senhor está esperando de nós, né? É esse momento porque é um momento que a gente tem intimidade com Ele. Já pensou como deveria ser maravilhoso lá no Jardim do Éden, quando o Senhor ia falar e você vê que Deus gostava daquele momento. Então, eu vejo que a importância primordial da palavra é porque a gente tem intimidade com Deus, né? Uhum. Tudo que Deus quer falar para a gente está lá na palavra dele. Então, quando a gente vai à palavra, a intimidade acontece, né? Eu estava compartilhando hoje com alguns irmãos um textozinho, justamente eu vos escrevi, né? Também, quem quiser, eu vos escrever um blog maravilhoso, fica aí a sugestão nossa. Pois eu estava lendo e falava justamente também um ponto puxado para essa parte da palavra. Sim. O quanto é necessário a gente ter esse momento de intimidade. Verdade. Às vezes a gente conversa, tem muita intimidade com um amigo, ou com um irmão, ou
sei lá, com um colega de trabalho, mas a gente não consegue exercer essa intimidade com quem verdadeiramente é importante ter essa intimidade, que é com Cristo. Essa comunhão, a gente só começa a expressar esse Cristo, a gente só começa a expressar o que realmente Ele é com essa comunhão. Amém, verdade. E se voltando à palavra, às vezes a gente não consegue tocar verdadeiramente quem Cristo é, porque a gente ainda não se aprofundou nessa palavra, nessa verdade. Exatamente. É tanto que Ele é a própria verdade. Verdade. Né? Então, assim, essa palavra é luz para nós. Amém. Quando a gente está com ela assim, fechada, é escuridão, porque É. os nossos olhos estão fechados. Verdade. Mas, eu falo por mim, às vezes eu estou lendo um versículo, e quando eu leio de modo aleatório, sabe, Júlio? Eu vou lendo. É como se você estivesse enchendo linguiça, sabe? É. Você tá ali só, aí tem hora que eu me pego e falo, Senhor Jesus, eu não aceito isso não, viu, Deus? Senhor, por favor, abre os meus olhos espirituais, porque é um fato. Verdade. Às vezes a gente tá ali, às vezes até numa reunião, o irmão tá dando uma mensagem, e você tá ali só... De corpo presente, só né? o corpo presente. Mas essa palavra aqui é que nos faz crescer. Verdade. Se a gente tá assim, só levando uma vida, tô aqui só lendo, só tô lendo para cumprir a rotina. Não é isso que Cristo quer de nós. Exatamente. O Senhor quer de nós intimidade. Isso. É aprofundar nossas raízes. Porque aparentemente os nossos galhos estão lá, posso dizer que até a gente esteja dando um frutozinho, mas a nossa raiz, ela não está firmada. Isso. E ela só é firmada com comunhão e intimidade. Verdade. É isso. E essa comunhão, ela é muito importante, né? Porque isso é o que define a nossa vida, né? A gente, às vezes, assim, principalmente nós que somos jovens, muitas vezes nos pegamos nesse dilema, né? Mas, assim, a palavra está ali, disponível para nós. E, assim, o que eu mais toco é no nosso privilégio. Porque, assim, há tempos atrás, né, algumas centenas de anos atrás, não existia a Bíblia. Não existia essa palavra, tudo que está aqui de Gênesis, Apocalipse, já está tudo revelado aqui para a gente. E eu toco muito nisso que você falou, sobre não ler mecanicamente, né? Porque, de fato, a gente muitas vezes tem pega um livro e lê como se fosse um livro qualquer, né? E, na verdade, é bom que se a gente lê, se a gente lê, assim, pelo menos está lendo, uma leitura positiva. Mas a questão é ir no além, sabe? Eu acho que tinha um pregador, acho que ele era irlandês, que ele dizia assim: a Bíblia é a palavra de Deus, mas só o livro é letra preta no papel branco. O cristão, ele tem que ir à Bíblia como a palavra de Deus para ir no coração do que está ali. A gente tem que ler com o espírito e com a disposição adequada. Então é justamente isso. Porque muitas vezes eu vejo, né? A gente vou também na palavra, aí estou lendo, às vezes eu leio o capítulo todinho e nada. Não deu em nada. Mas por quê? Porque é verdadeiramente como a gente estivesse se alimentando às pressas. Comer às pressas. É horrível. Porque você fica comendo e fica agoniado, né, para terminar. Mas a melhor forma de comer é você ir lá mastigando, sentindo. Eu tinha uma bisavó que ela tinha 102 anos, sabe? Ela sentava na mesa de 12 horas e ela terminava de comer, já era 1h30 para 2 horas. Agora, por quê? Porque ela pegava e mastigava, e mastigava, e mastigava. Então, esse mastigar levou ela aos 102. Então, vamos mastigar mais. E vamos mastigar mais. Principalmente a palavra, né? Porque se a gente está aqui, e eu acho que talvez seja uma coisa que é até interessante falar para você que está nos acompanhando, né? É assim, ler as Escrituras com espírito de oração, né? A gente começa a se alimentar da palavra e tocar naquilo que o sentimento... E é incrível. Talvez você tenha até uma história para contar sobre isso, né? Mas assim, quando a gente pega a palavra e lê com oração, é como se assim abrisse uma nova dimensão para a gente, né? Sim. Automaticamente, durante o dia, eu escuto muita coisa, muita história, muitas coisas boas, mas também muitas coisas ruins. Verdade. E às vezes eu fico sobrecarregada com aquilo que tem por dentro. Fora isso,
às vezes eu perdia muito tempo. Eu cheguei até a desativar o Instagram, teve um tempo, porque eu notei que eu estava passando muito tempo no Instagram e estava deixando de me alimentar com isso aqui, Verdade. com a palavra. E aí eu disse, meu Deus do céu, eu não vou mais ficar, vou desativar o Instagram. E toda vez que eu lembrava de clicar lá no linkzinho do Instagram, eu dizia, Senhor, toda vez que eu pegar no celular para clicar no link do Instagram, eu vou ler um versículo aleatório da Bíblia, porque está lá no celular. E isso foi um motivo de me encorajando para voltar a minha leitura. E aí, isso foi uma experiência, porque toda vez que eu abri aquele versículo, eu comecei a ler ele com oração. Amém. E, caramba, tinha dia que eu lia um, aí depois, quando eu botava de noite, eu dizia, eita, eu vou ler com oração de novo. Porque, assim, é muito rico, irmãos. Quem nunca leu com oração, por favor, leia. Verdade. É como se você começasse, é tudo novo. Tem o versículo ali. Mas você já pode ter lido 10 mil vezes aquele versículo, mas o Senhor sempre vai ter algo novo para lhe mostrar. Isso. Entendeu? É isso que eu topo. É novo, a palavra é nova, mesmo que essas escrituras sejam antigas, mas o falar de Deus, ele é atual. Exato. Ele não vai mudar, ele não vai. O Senhor não muda, Encaixa, né? Encaixa. Se torna prática para a gente. Isso. E aí eu comecei a perceber, eu até antes de começar aqui, eu fui dar uma olhada para ver se realmente ainda estava na mesma coisa que eu tinha pesquisado anteriormente. Hoje em dia a tecnologia ela avançou tanto que tem uma pesquisa que fala que os cristãos eles estão perdendo mais tempo com as redes sociais do que com a própria leitura da palavra. Isso Então, é crítico, assim, né? é grave. Então, assim, eu acho que eu me enquadraria nesse quesito. Mas é o que está sendo colocado diante de nós. Verdade. É um banquete, né? Verdade. É o banquete que está sendo colocado ali. Aí eu me lembro do versículo da história de Daniel. Sim. Daniel foi colocado ali uma mesa para ele. As finas iguarias do rei. As finas iguarias do rei estavam ali. Mas ele escolheu no coração dele que não iria se Verdade. alimentar daquilo ali. Então, assim, um banquete para nós de informação, de coisas boas, de coisas que atraem os nossos olhos, de Verdade. coisas que a gente... Eita, pesquisa uma coisa ali, quando você vê, você está pesquisando outra, e aquilo ali tomou o seu tempo, quando vê 1 hora, 2 horas, Verdade. e o Senhor só deixando lá. Verdade. Então, assim, é um encorajamento de verdade, a gente tentar se alimentar mais, sabe? Buscar Amém. mais, porque E não principalmente fácil. nos tempos que a gente vive, né? Sim. É como você falou no início. Isso daqui é a verdade. A gente vive em tempos em que há um relativismo muito grande. Mona, é tua verdade, a minha verdade. Não é nenhum dos dois. Porque o Senhor, que Ele fala por meio da palavra dEle, é a verdade. Então, tudo o que está aqui é a verdade. E o que é mais rico é que, assim, se eu tenho dúvidas na minha vida, né, enquanto cristão, e começa a vir as coisas do mundo para mim, o que vai me salvar, né, de tudo isso é a palavra. Por isso que eu realmente olho com preocupação quando vejo assim, que tem cristãos, porque eu muitas vezes estou nesse meio, até que tu faz, eu também estou. Muitas vezes está nesse meio. E assim, é perigoso porque a tendência, né, é sempre, até a volta do Senhor, os dias ficarem cada vez mais difíceis. Então, o que vai nos sustentar é esse alimento. É isso que está aqui, né? E louvado seja o Senhor, porque a gente tem a palavra, aqui é o prato principal, é a Bíblia, mas o Senhor nos últimos tempos tem nos dado também um banquete, em contradição ao banquete que o inimigo tem dado. É verdade. Então, você tem um podcast na contramão para se alimentar para se alimentar da palavra. Tem várias, a palavra está sendo disponível, né, por meio também da literatura, por meio dos livros. Então, que a gente possa, né, usar adequadamente isso que o Senhor tem nos dado. Porque, assim, num tempo como esse, vivendo num país que nós ainda vivemos, que nós temos a liberdades, né, até de proclamar a nossa fé, então, o Senhor está dando a nós, está nos dando essa oportunidade de ter tudo isso para desfrutar, né? E isso é maravilhoso. Queria só ler um versículo aqui, bem rapidinho. Algo que eu achei bastante interessante. Ele diz assim, aquilo que a gente está falando aqui sobre o viver. Aí o Senhor diz assim, em João capítulo 15, versículo 10, ele diz, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Aí olha o que ele diz, tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Então, por que muitas vezes, principalmente nós que somos jovens
existe toda essa pressão, porque às vezes falta, né, aquele plus na nossa alegria. A gente tem contato e intimidade com amigos, com várias coisas, mas falta algo. Por quê? Porque o nosso gozo não é completo. E por que o nosso gozo não é completo? Porque está faltando a palavra, está faltando a intimidade com o Senhor. Então, quando a gente busca, e até fica um encorajamento para os amados que estão nos acompanhando, a palavra, irmãos, antes de tudo, a gente precisa ver como uma necessidade da gente, né? Não é um livro, não é um estudo que a gente precisa fazer e saber o que é que está no grego, no hebraico, no aramaico. É muito bom isso daí também, ninguém está condenando. Mas a gente tem o coração, né, de ir à palavra, e por isso que a oração que a gente compartilhou é tão importante, porque a gente vai tocando nisso daqui, e isso daqui passa a ser parte de nós. Então, quando a palavra passa a ser parte de nós, aí é o Senhor mesmo quem diz: tenho dito essas coisas, ou seja, a palavra tem sido falada para nós, para que o meu gozo esteja em vós. Então, a gente diz assim, os dias são, tem muitos, os dias são maus, e eu não sei você, mas quando eu ouço isso, eu digo: eita Deus, os dias são maus. Os dias são maus. E a gente teve esses dias uma mensagem que o irmão ele falou: olha, irmãos, os dias são maus e a tendência é piorar. Eita, calma, Jesus, Deus. Calma. Mas aí qual é o segredo da gente, né? É por isso que nós, né, enquanto cristãos, vivemos na contramão do mundo. Porque apesar dos dias serem maus, né, a palavra diz: esse é o dia que o Senhor já fez, me alegrarei no meu Senhor. E o nosso gozo está no Senhor, né? Então, quando a gente toca na palavra, quando a gente vai até a palavra, o nosso gozo é completo. E aí a gente vive feliz. Em meio a isso, a gente consegue encontrar a felicidade. Porque a gente encontra realmente, não uma felicidade, a gente encontra a felicidade, né? É verdade. Eu fico pensando assim, sabe? Como é incrível as coisas que o Senhor fez. Porque desde lá de Gênesis, né? Aquela conexão de Cristo com Adão, com Eva, e aí a desconexão e agora a reconexão, sabe? Verdade. E o Senhor ter deixado tudo tão prescrito, tudo tão vivo aqui, verdade. Porque isso aqui é vivo para nós. Verdade. E às vezes a gente olha para tudo e fica procurando uma resposta, fica procurando uma solução. Senhor, como é que eu vou fazer isso? Senhor, como é que eu vou sair dessa situação, desse caos que o mundo vive? Mas tudo está aqui na palavra. Amém. Até a volta do Senhor tem tudo aqui. Verdade. Então, assim, às vezes a gente fica meio perdido, sem saber o que fazer, mas Cristo é a solução. Já está aí. Já está aqui. Só falta a gente... Às vezes, eu vou falar por mim. Quando eu era mais adolescente, eu ficava: Senhor, aparece para mim, Deus. Eu jurava, sabe? Quando eu escutava... E abriu os céus. Quando eu via aqui a mensagem, quando eu via que eu era adolescente, eu não tinha aquele entendimento, verdade. Né? Então, eu dizia: eita, Deus. Aí eu fazia: Senhor, aparece para mim no sonho. Eu queria tanto te ver. E às vezes você esperava, eu falo por mim, eu esperava que o Senhor aparecesse para mim no sonho. Que ele, sei lá, fizesse alguma coisa. Tu tá entendendo? Mas hoje o falar do Senhor é tão real, tá tudo tão aqui, verdade. Que você nota que não precisa disso. Isso, exatamente. A palavra dele já é a própria verdade para nós. E o fato assim, da primazia do Senhor. Muitas vezes a gente nota que tudo passa, e quando vê o Senhor passou e não foi a primazia, e não foi a palavra, e não foi a oração. Deixando, né? E vai deixando, sabe? Eu acho que em relação à palavra, hoje, eu acredito que o que tem deixado passar, o que a gente tem deixado passar, na verdade, é a palavra. Verdade. Porque a gente se ocupa muito com outras coisas, tipo: não, vou acordar, vou trabalhar. Aí depois do trabalho, não, tenho o meu almoço. Aí depois, não, vou ter que trabalhar de novo. Aí quando chegar a noite, não, eu tenho responsabilidade. Não, eu tenho filho, eu tenho que arrumar casa, eu tenho que fazer outra coisa. Verdade. E quando você vê, já passou o tempo, já passou o dia todo. E é assim que passa, né? E o que eu toco, que quando você termina tudo isso, eu falo por mim, certo? Eu me sinto inútil. Eu me sinto inútil. Teve tempos, principalmente agora, eu acho que no primeiro mês de casamento, porque eu vinha numa constância muito grande. Eu acordava, eu lia meu alimento diário na academia. Quando eu terminava, quando era à noite, eu tinha: Diego, está dando minha hora, 10 horas, era o meu momento, a minha comunhão, já da minha oração. Parte, né? Aquilo não é que virou uma rotina, sim, mas aquilo ali fazia parte do meu viver. Verdade, é um hábito saudável, isso. Né? Quando foi no primeiro mês de casada, a gente viajou, quando a gente chegou, curtindo, quando eu via dizer: eita, meu Deus, não orei hoje.
Aí já ficava aquele negócio, não, mas amanhã eu vou ler, amanhã. Quando passava de novo. Quando foi chegando já ao meio do mês, eu fui me sentindo fraca, abatida, apática. Eu dizia, sério, eu olhava, eu não me conhecia, porque a nossa afeição, ela também muda. O semblante cai. O nosso semblante cai. Verdade. Porque o que é isso? É a própria vida de Cristo faltando em nós. Verdade. E eu olhava e dizia, não, meu Deus, eu não consigo mais ficar assim, não. Não, eu vou ler. Aí, às vezes, eu pegava e dizia, não, então eu vou ler a Bíblia. Aí pegava a Bíblia, lia uma coisinha, lia outra, antes de dormir. Orava sem saber mais em que plano eu estava. Eu não sabia se eu estava nesse ou se eu estava em outro. Quando eu vi, eu já estava cochilando. Aí bate aquele sentimento de culpa. Não que o Senhor nos culpe por isso. Verdade. Mas o erro é nosso, de não buscar Cristo em primeiro lugar. Verdade. Então, assim, foi passando o tempo e eu fui dizendo, não, tá tudo errado. Beleza, eu dizia, Senhor, o Senhor está entendendo, né, Deus, que, olha, está começando uma nova rotina agora, eu preciso me adaptar, eu não estou apta a isso, o Senhor não me preparou, o Senhor está me preparando. Verdade. E aí, hoje eu consigo mais conciliar isso, sabe, dizer, não, peraí, agora é a leitura do alimento diário. É o momento, noite, né? É o momento. Mas por que eu contei tudo isso? Porque antes, né, nesse primeiro mês, foi muito difícil, porque eu me sentia uma pessoa inútil, assim, Verdade. para Cristo, entendeu? Não só no serviço, que influencia também. Também, verdade. Entendeu? Você já não serve mais do mesmo jeito, você já não tem muita disposição, você fica meio... A verdade é atribulado, a verdade. Tu tá entendendo? E hoje é muito mais fácil porque você tem vida, você tem ânimo, você começa a desfrutar dos frutos do Espírito e aí você vê que é tudo diferente. É o gozo completo, né? Isso, o gozo completo. Verdade. Porque quando chegava, eu estava na recepção da academia, que eu trabalho numa recepção de uma academia, e aí você tem que estar bem o tempo todo. É igual no caso teu, né, Júlio? Você pode estar lá arrasado, cansado, com sono, mas aparentemente você tem que estar mostrando o sorrisão. É verdade. E aí eu estava com tristeza. O povo passava a fazer bom dia. Aí, o que é que tu tem? Mas não, estou só cansada. E você começa a expressar isso. Verdade. E do mesmo jeito é quando você está desfrutando de Cristo, você começa a expressá-lo. Verdade. Né? Se alimentando. Verdade. Do mesmo jeito é na nutrição. Na nutrição você tem que se alimentar, você tem os nutrientes, tem a proteína, você tem o carboidrato, você tem os nutrientes, tudo isso você vai, cada um se encaixa em uma coisa específica. Do mesmo jeito é a palavra. A comunhão com o Senhor. Você tem a questão da adoração, dos louvores, da palavra, da sua comunhão, da comunhão com os irmãos, do viver da igreja. Verdade. Então, assim, é um conjunto completo de alimentos que vai te manter sustentado. Isso. Não é isso? E, na verdade, a gente tem, né? Normalmente a gente vê muito assim, não, eu não leio a Bíblia, mas eu oro. Não, eu não leio a Bíblia, mas eu escuto os louvores lá. Mas a gente falha muitas vezes em perceber, né, que na verdade é tudo, né? Pode até ser que, vamos supor, quem não tem muito hábito de leitura, né, vai muito para os louvores e tudo. E, de fato, é importante que os louvores tenham a palavra. Mas, assim, o louvor contém a palavra, mas a Bíblia e os livros, né, espirituais, eles são a palavra, né? Então, é por isso que, assim, se a gente louva, né, se a gente desfruta de hinos e se a gente ora, maravilhoso, continua. Mas pega a palavra. Tem aquele seu momento de ler, né? Nem que seja um versículo, nem que seja uma frase. E aí eu acho que esse é muito bom do alimento diário, porque as palavras são curtinhas, né? E a gente consegue ler em pouco tempo, despender pouco tempo. Mas aquilo fica na gente de uma maneira, e eu toco demais nisso. Quando a gente fica longe do Senhor, longe de desfrutar da palavra, o semblante realmente cai. Né? E você vai, e parece assim que a menor coisa que acontece para você é um turbilhão gigante, né? Porque você está longe, você está fraco. Então, assim, um tapa e você fraco derruba você. Mas se você estiver forte, um tapa não derruba. E é isso que eu acho que Satanás faz, sabe? Por isso que ele joga tanta coisa para a gente estar se afastando da palavra, da Bíblia, né? de estar se alimentando, porque fica mais fácil dele derrubar a gente. Mas aí o oposto
é válido também. Porque quando a gente come, eu falo também por experiência minha, justamente. Quando chegam os clientes lá, que eu tô né, atendendo, aí diz, opa, bom dia. Pronto, acabou. Como é que vai? Vou bem. Mas quando você desfruta da palavra, parece que ela ganha uma vida dentro de você que ela só quer sair. Só quer sair, né? verdade. E até queria falar um pouco sobre isso, dessa importância que a gente tem, né? Essa palavra, a palavra que Deus tem nos dado, inclusive, Mona, só um parêntese, eu tive essa mesma experiência, esse mesmo sentimento também, de dizer assim, meu Deus, como eu queria ver o Senhor, como eu queria ver o Senhor. E eu disse até, combatei uma certa vez com o irmão, eu disse, irmão, às vezes eu queria viver lá no Antigo Testamento, e assim, ver aquilo... Queria ter nascido naquele tempo. Eu digo isso. Eu disse. Aí o irmão pegou e disse, olha, quando as pessoas viram assim, só um pouco do Senhor, que viu a chuva, as saraivas e fogos e não sei o quê, e disse que o povo disse, vai Moisés, tu que fala com o Senhor. Aí disse, então a gente não sabe, né? Mas assim, o que eu acho mais incrível é que o Senhor nos deu a oportunidade, né, de a gente nascer nessa era. E assim, naquela época, eles tinham, de fato, as pessoas que falavam a palavra de Deus. Só que a gente pegou 6.000 anos, praticamente, da história, do que Deus tem para falar, e mais do que isso hoje, eu vejo que o Senhor tem nos revelado. O que é que isso significa? O que é que eu posso aplicar isso na minha vida? E eu acho que é justamente isso que faz a diferença. E aí, entrando, né, voltando ao que eu estava falando, acerca temos recebido isso, mas não é apenas para a gente ficar, né? E quem desfruta da palavra, né, quem lê a palavra e que Deus fala com você, eu creio que muitos dos que estão nos assistindo, o Senhor fala com você, como o Senhor fala com nós. É maravilhoso que Ele fala. Mas o que Ele tem falado para nós, não é para ficar para nós, né? E a gente olha em volta e a gente vê que muitas pessoas estão precisando dessa palavra, né? Quando esse versículo que eu peguei, que você falou, eu toco demais nisso, que às vezes um versículo que a gente já leu tantas e tantas e tantas vezes, mas justamente quando a gente lê com oração, que aquilo encaixa na vida da gente... E um versículo que eu sempre li e reli é Isaías 53. Não havia nele beleza e formosura que nos agradasse, tal. Ele viu o fruto do penoso trabalho e se alegrou. E ele se disse, puxa, eu faço parte desse penoso trabalho seu. Quer dizer que ele me viu e ele se alegrou, e foi isso que fez Jesus e a cruz. E aí, quando você chega no contexto no trabalho, no meu contexto no trabalho, aí tinha um rapaz que estava com o semblante caído. E aí, você chega, se aproxima e diz, estou notando que você está cabisbaixo, você não é assim. E a gente ganha sensibilidade. Sim, né, com as pessoas. Ganha, sim. Aí eu disse, olha, Jesus viu você antes da fundação do mundo, ele já sabia quem você era. E antes de morrer, ele viu você como fruto pelo trabalho dele. E tal. O rapaz se levantou, apertou, muito obrigado, eu estava precisando disso. E eu acho que né, como cristãos, essa é a nossa função hoje no mundo, né? A gente se alimenta, mas não para nós. É para a gente fazer a diferença onde a gente está inserido. Na academia, na padaria, onde quer que a gente esteja para fazer essa palavra, né? Eu tenho, lá na academia, é incrível que às vezes o pessoal, aleatório, tá passando lá e faz, aí eu, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, e aí, tudo bem, tudo. É como se tivesse, estou precisando de alguém aqui para falar alguma coisa. Aí se encosta aqui, aí faz mais mulher e começa. Aí tem hora que você, parece que seu momento dá um reset assim, e você esquece tudo daquela hora que aquela pessoa falou. Verdade. Aí tem hora que eu falo assim, meu Deus do céu, me traz a memória que é pelo menos dizer alguma coisa ali, sabe? Verdade. Então assim, o nosso espírito ele tem que estar pronto. Isso. Entendeu? Para na hora que o Senhor precisar, a gente poder falar. Verdade. Porque muitas vezes a pessoa está ali, o Senhor nos manda a pessoa, mas a gente fica recaído. Exatamente. Né? Retrai. Exato. Aproveita a janela da oportunidade, né? Então, assim, eu muitas vezes, eu vou botar assim, tipo, há um ano atrás, as pessoas chegavam para mim, eu não sabia o que dizer. Até que fui para a primeira conferência no Mardunas, e aí o encargo foi, posso orar por você, irmãos? Vamos orar pelas pessoas.
Menina, eu cheguei com o espírito aquecido, eu digo, pois é agora. Quando a gente chegou no domingo, na segunda-feira, fui no shopping sozinha de Uber. Menino, quando eu peguei o Uber, eu disse, pronto, vai ser agora. O homem começou a falar da vida dele, que a mãe dele estava com câncer, que ele tinha deixado o emprego, e eu me tremi todinha nesse dia. Soltei, posso orar por você. Orei por ele. Amém. E assim, meu espírito, ele estava aquecido. E eu sabia que ele estava precisando dessa palavra, dessa oração. Verdade. E ele encontrou salvação através disso. E do mesmo jeito eu vejo isso lá na academia. Eu tinha um medo muito grande de ser taxada como... Que é isso que muitas vezes acontece. A crentezona, né? É, verdade. Acontece isso, acontece muito. Então, hoje, eu consigo entender que é disso mesmo que eu quero ser chamada. De Verdade. crentezona. Exatamente. É disso mesmo. Então, muitas vezes as pessoas param ali, conversam comigo, eu consigo soltar algo. Às vezes eu compartilho o Jave, tem um Jave lá na gaveta, chego e entrego um Jave. Então, é isso que o Senhor quer de nós, ação. O Senhor quer de nós comprometimentos. Verdade. Não é só desfrutar dessa palavra, mas é expressar essa palavra. Isso. Né? Então, o segredo hoje eu acho que é esse, é desfrutar e passar à frente isso. Exato. Ser um canal, né, para Exato. Cristo. Eu vejo que isso é a prática da palavra na sua forma mais, né? Porque o Senhor, Ele falou e Ele nos comissionou. Ele deu uma comissão para cada um de nós. Né? Uma responsabilidade. Então, até Paulo, ele diz, ai de mim se não pregar o Evangelho. E de fato, assim, o Senhor, Ele nos deu e nos colocou, eu toco muito nisso, no lugar certo. Onde eu estou trabalhando hoje é o lugar certo. E assim, só o Senhor sabe por que eu estou ali. E há algum tempo, quando eu comecei a trabalhar lá, aí eu ficava muito pensando nisso, sabe? Eu disse, Senhor, mas o que é que o Senhor quer para mim aqui? É, sim. Porque eu não tinha experiência nenhuma. Eu disse, mas por que o Senhor me colocou aqui? O que eu tenho para fazer aqui? E foi aí quando começou as pessoas chegando e você disse, eu sei porque eu estou aqui. Sinal de exclamação aparece. E assim, eu fico impressionado. Tem um louvor que eu particularmente, assim, me toca muito, que é que ele diz assim, tantas coisas tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, ou bem querer, não sei qual é. Mas enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, sem te conhecer assim como eu conheço a ti. E essa é uma realidade, né? O Senhor, Ele nos coloca para ser bênção. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, muitas vezes, a oportunidade que as pessoas têm de contatarem Cristo é por meio de nós. Sim. Né? E aí, como é que a gente vai apresentar Cristo para as pessoas? Se a gente for apresentar a nossa opinião, a pessoa chega para desabafar com você. Uhum. Aí você diz, faça isso, só que você não tem a bagagem da palavra. Você não desfrutou da palavra. Então vai ser Mona Lisa falando para a pessoa. Sim. Vai ser Júlio falando para a pessoa. Uhum. Mas quando a gente está embasado na palavra, quando a gente de fato se alimenta da palavra, essa palavra ela vai se manifestar para a pessoa. Então não vai ser... O mais maravilhoso é isso. Porque não vai ser Mona Lisa, não vai ser Júlio, vai ser Cristo falando para a pessoa. É vida ecoando. É vida ecoando, isso é maravilhoso. Então, por isso que as pessoas olham e dizem assim, puxa, tem alguma coisa diferente. Né? Lá na época que eu servia, não, que eu participava do serviço de criança, até comprei para minha filha um livro maravilhoso, infantil, O Jumentinho Guloso. E a história dele é de um jumentinho que estava ele e a mãe. Aí ele vai... A geração que é... não muito tempo atrás, mas ele ia comendo, só que aí ele passou a comer com um amigo dele e comer lixo na rua. E comia lixo. E por ele estar se alimentando de lixo, pouco a pouco, o semblante dele foi caindo, ele foi ficando borocochô. Aí quando a mãe dele encontra, a mãe dele diz uma coisa para ele que é fenomenal e que se aplica demais ao que a gente está falando aqui. Ela diz assim, Jerico é o nome dele. Uhum. Disse, Jerico, tu és o que tu comes. A gente vai manifestar aquilo. Então ele foi e começou a comer da videira.
a fruta, né, a uva. Então, de repente, os olhos dele estavam brilhando, os dentes dele estavam brancos. Então, aquilo passou a manifestar. Ele não precisou fazer nada. Então, para nós, né, para nós que somos cristãos, a gente não precisa estar dizendo, eu sou cristão, ou pegar a Bíblia e colocar debaixo do braço. Não, porque tem que começar daqui. Então, como é que eu vou manifestar a vida de Deus que está em mim? É se eu me alimentar da palavra. A gente é o que a gente come. Então, se eu estou me alimentando da palavra, se eu estou comendo da palavra, naturalmente. E eu também tenho a mesma questão. O que é que eu vou falar para a pessoa? Chega pronto, lá eu fiquei muito chocado, porque chegava um cliente, olha, porque eu estou passando por isso, meu filho passa por isso, E eu ficava, meu Deus, o que é que eu vou falar? Mas aí é incrível, como quando tinha a palavra, sempre havia algo. E o que é mais interessante é isso, que a palavra ela simplesmente saía. Então, é um encorajamento, né, para todo mundo que está nos acompanhando. 5 minutos, Senhor Jesus, o tempo passa que a gente nem sente. Vê, é tão bom, nem passa, sente. Nem sente. Mas, assim, é muito importante que a gente vá para a palavra, né? Essa noite nós encorajamos todos os irmãos a irem à palavra, a irem com oração, para se alimentar dessa palavra, mas que também tem o sentimento de passar essa palavra para outros, né? E se você é tímido demais, porque tem pessoas que são tímidas demais, né? Não se preocupe, se junte com alguém que também está comendo da palavra e vá, porque e aí é a beleza do corpo de Cristo, né? Então, que a gente possa aproveitar cada momento que a gente tem. A gente não sabe o dia de amanhã, principalmente dos tempos como estão. Talvez venha um momento em que a gente não tenha mais acesso à palavra, à Bíblia, né? Então, o que é que a gente tem que fazer? Hoje, a gente tem que desfrutar, aproveitar que eu tenho a palavra. O hoje. Exato. Eu tenho a palavra disponível. Meu Deus, então eu tenho que me alimentar disso aqui, tenho que extrair o máximo possível daqui. Sim. É o encorajamento, inclusive, para todos os que estão, para mim e para a Mona primeiro, também, né? Pois é. Mas para você também que está nos acompanhando. Sim. E aí, né, já que estamos nos minutos finais, infelizmente passou voando. É uma comunhão que dava muito mais tempo, né? Muito. Mas eu queria terminar, Mona, pedindo para você passar uma mensagem para os irmãos que estão nos acompanhando, um encorajamento, uma saudação final aí para os irmãos. Primeiramente, seria realmente se apegar à palavra, sabe? Amém. Hoje é nossa arma principal, é o nosso escudo, né? No meio dessa guerra, é a palavra. O Senhor é a nossa luz, Ele é a nossa fonte de águas vivas, e é nessa água aqui, é nessa luz aqui que a gente consegue encontrar direção, anseio para a nossa alma, satisfação, paz, tudo a gente encontra aqui, sabe? Então, se hoje você consegue identificar o que é que tem feito você paralisar, o que tem feito você não desfrutar de Cristo, se você sabe, se coloque, se volte ao Senhor e entenda a sua necessidade. A sua necessidade é Cristo, é Amém. A palavra. Então, eu tenho certeza que você vai ter experiências incríveis, Verdade. Né? Porque não tem como você desfrutar dele e não ter experiência para contar. Verdade. Então, assim, se alimentem do Senhor, porque com certeza você vai estar preparado para o dia a dia, que não é fácil. Verdade. Amém. Exatamente. Eu também toco muito nisso. Irmãos, vocês que estão nos acompanhando, invista tempo nessa palavra, porque ao investir tempo na leitura da Bíblia, e nos louvores e na oração, você não está perdendo tempo. Pelo contrário, você está investindo em algo que é celestial. O nosso trabalho, nós precisamos nos dedicar ao máximo. Vamos nos dedicar em tudo que é nosso, né? Sim. Trabalho. É lícito, né? Tudo que é lícito, justamente. Mas, assim, tudo isso passa. O nosso trabalho passa, né? Tudo mais passa, mas a palavra de Deus, ela é a mesma. Ela permanece. A palavra permanece. Então, quando você investe seu tempo para ler a palavra, para meditar na palavra, para praticar a palavra e para levar para outros para a palavra, você não sabe assim, o peso espiritual que isso tem e que se reflete diretamente em você, se reflete diretamente no seu dia.
Então, o nosso encorajamento, né, realmente é esse. Você que está nos acompanhando, se você quer andar na contramão desse mundo, o mundo está cada dia pior, mais complicado, mas se você quer andar nessa contramão, a palavra está aí disponível. E outra, viu? Tem a palavrinha mágica. Se vocês puderem usar, usem. Posso orar por vocês. Só Isso. deixem. Só deixem. É vida. Além de você conseguir alcançar outros, você também é ganho. Verdade. É muita experiência. É muito bom utilizar desse... É um recurso que a gente tem. Que Verdade. É genial, sério. Verdade. Então, E esse passar da palavra, irmãos, quando você passa para alguém, não pense que é tipo assim, eu estudei e Mona Lisa vai fazer a prova e eu explico para Mona Lisa. Não. É algo porque você é ganho também. Você tem uma experiência maravilhosa também. Você sai encorajado também, além da pessoa que recebeu a palavra de Deus. Sim. A palavra é maravilhosa. Amém. Aleluia. Aleluia. Então, os jovens que andam na contramão, né? Jovens irmãos, os irmãos que talvez você já tenha passado da juventude, não se preocupe, a palavra é para você também. Amém. Verdade. Pessoas que andam na contramão desse sistema, pessoas que andam na contramão do mundo, primeira coisa e mais importante é desfrutar Deus por meio da sua palavra. Amém. Amém? Aleluia. Então, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada. Que o Senhor abençoe todos vocês. Amém. Muito obrigado, Mona, Obrigada, eu que pela agradeço. presença. Então, que o Senhor abençoe a todos vocês. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.